vou enfocar o tema vingança, rebeldia e vingança, doenças que matam a alma. E eu gostaria de começar lendo com você 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, a partir do versículo 2. Podemos ler o versículo 1, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, lembrando você que nós já estamos vivendo os últimos dias, não é? Que Yeshua falou em Mateus 24, aquele período, né? Os últimos dias é um período que antecede a chamada período tribulacional, que serão de 7 anos, não é? Nós não chegamos lá ainda não, nós estamos no pré-parto, nas dores de parto, mas haverá o parto, tá bom? Então vamos lá. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Nós estamos vivendo isso, olha aí. Tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. É um recado muito duro de Paulo para esse tempo que nós estamos vivendo. Bom, então, sem mais delongas, eu quero lembrar a você que o Ministério Ensinando Sião tem um compromisso com a restauração. E muitas vezes as pessoas acham que restauração é só restaurar palavras em hebraico, mostrar a cultura hebraica, judaica. Isso faz parte de buscar o contexto original das Escrituras. Mas nós temos que ver, quando vamos falar assim, em 1993, quando começamos assim a pensar no ministério, em 1996, quando nós estabelecemos juridicamente o Ensinando Sião no Brasil, o meu coração, Mateus naquela época era adolescente, já estava no final da adolescência dele, quando ele foi para Israel, mais tarde, e naquele tempo eu tive uma direção muito forte de Hashem, que esta restauração seria a restauração do indivíduo, né, como pessoa, como indivíduo. Essa restauração das doutrinas da igreja do primeiro século seriam vividas por esse indivíduo. Esse indivíduo, entendendo um contexto mais amplo do evangelho pleno, ele restauraria a sua vida e, posteriormente ou consequentemente, haveria a restauração de sua família. Isso aconteceu comigo. Quando eu nasci de novo, essa visão da restauração veio de um evangelho mais pleno. Eu não queria uma religião, eu não queria algo que eu já conhecia. Eu queria algo profundo, uma palavra poderosa, uma palavra de poder, uma palavra determinada, uma palavra realmente, aquela doutrina, levante a mão, aceita Jesus e vai para o céu. Aquilo para mim era muito simplório. Naquela época eu não podia aceitar esse tipo de conceito, levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu, quer dizer, essa é a minha missão, não é? E então eu comecei a buscar e comecei a entender, porque os seminários na época não pregavam coisas diferentes, não, era a doutrina, vamos falar assim, protestante, né? Evangélica protestante. E eu queria mais, e aí que eu entendi essa importância da restauração do indivíduo, e automaticamente, quando eu comecei a viver essa restauração da minha vida, a restauração de alma, dos meus conceitos, dos meus princípios, das minhas atitudes, do meu comportamento, consequentemente, para não dizer automaticamente, minha família também entrou na restauração. Então, por isso que eu digo, o indivíduo restaurado vai gerar uma família restaurada. Então, a nossa primeira igreja é a nossa família. É aí que eu tenho que me concentrar. É aí que eu tenho que me concentrar o meu bom testemunho da palavra e a vivência como seguidor de Yeshua. E um conjunto de famílias restauradas vão gerar o quê? Vão gerar uma igreja restaurada. Então eu vou dizer, indivíduo restaurado produz uma família restaurada, e um conjunto de famílias restauradas nessa visão da restauração vão gerar finalmente a igreja vitoriosa, a igreja de Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas que são atemporais. Elas existiram de fato no primeiro século, mas elas continuam existindo.
não é? A gente pode perceber claramente quem no nosso meio está fazendo um papel da igreja de Filadélfia, quem no nosso meio está fazendo um papel, infelizmente, de uma igreja de Laodiceia. Não é verdade? A gente vê claramente as 7 igrejas nos tempos que vivemos. Porém, eu quero restaurar hoje, a palavra que vai vir hoje é para o indivíduo, tá? Então, dentro da restauração do indivíduo, família e igreja, hoje nós vamos concentrar em 2 palavrinhas. Essas palavrinhas são, na verdade, grandes bloqueadores de bênçãos, são inibidores das bênçãos do Senhor, que é a rebeldia e a vingança. Então, o título de hoje é Rebeldia e Vingança, Doenças que Matam a Alma. Então, nós estamos vivendo, nesse momento, tempo de grande crise devido a essa pandemia, e também nós estamos vendo grandes protestos, grandes rebeliões, não é? Ao redor do mundo, e num estado de pânico, no estado de pavor, no estado de medo, o número de manifestações também aumentam. Não é? Aí apareceu um incidente, o pessoal já preso, isolamento, e vem aí um acidente nos Estados Unidos com esse policial que acabou matando um negro, não é? E isso disparou essa crise no protesto no mundo todo a favor dos direitos humanos, não é? Então, eu quero mostrar para você que esses protestos, esse momento que nós estamos vivendo, geram rebeliões, não é? Geram rebeliões. E qual que seria a nossa posição bíblica? É o que eu vou falar daqui a pouquinho. E eu quero já acrescentar para você que esse tipo de protesto, esse tipo de rebelião, cada um tem o direito de manifestar, nós não somos contra uma manifestação, né? Isso pode acontecer, mas a palavra vai ver que isso é muito perigoso, você participar efetivamente disso, porque há um perigo, um risco que a gente chama efeito manada, não é? Efeito manada ou reação em cadeia. Então, vocês podem ver, no mundo todo, sem exceção, houve depredação, houve anarquia, houve assaltos, houve invasão de lojas, né, demolições de monumentos, o vandalismo. Então, vocês estão vendo que a rebelião, o protesto, quando se junta muitas pessoas, pode acarretar algo terrível, como uma anarquia, um estado de caos. E mortes também virão disso aí. Bom, então, eu quero passar para você aqui, entrando na Paraxá, que vai falar da rebeldia de Corá, e nós não vamos ministrar exatamente a Paraxá, mas vamos pegar um ponto importante, que a rebeldia é sempre contra uma autoridade, não é verdade? Não existe rebeldia por si só. A rebeldia nasce contra uma posição de autoridade, não é? Então vamos buscar na Bíblia quem seriam ou que seria essa posição de autoridade. Então, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 2, diz lá o seguinte: Paulo faz uma exortação. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Quem são eles? Pelos reis, seria hoje os presidentes das nações, os primeiros ministros, né? Por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade. Não é? Pois é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então está aí 1 Timóteo capítulo 2, verso 2, e ele faz uma exortação para que possamos orar, suplicar pelos reis, não é? Depois também pelos príncipes, governadores, juízes, policiais, não é? Sacerdotes, que aí hoje os pastores, chefe, que está revestido de uma posição de autoridade, líderes, não é? Os pais, o pai e a mãe dentro de um lar são autoridade,
na família, sobre os filhos, e todo aquele que está investido de autoridade, incluindo também aqui, a gente pode incluir, sem dúvida, o poder legislativo. Então, o executivo, o judiciário, a Bíblia deixa orar pelos juízes e também, claro, pelo legislativo, que representa, ou deveria representar, efetivamente, o anseio do povo, né? Muito bem. Romanos 13, no versículo 1, diz assim: toda autoridade vem de Deus e que nós devemos submeter a ela. Evidentemente, toda autoridade é a posição de autoridade, não é? Toda autoridade vem de Deus. Por que vem de Deus? A palavra menciona isso. E além da palavra mencionar o próprio Deus, nosso Deus é o Deus da ordem, é o Deus da disciplina. A gente faz um estudo bíblico, você vê o quê? Organização. É o que mais nós encontramos, disciplina, organização. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor, principalmente, né, em todo o Antigo Testamento, o Novo, a harmonia, a prosperidade, o crescimento, o cumprimento de um propósito final. E há leis. Você pode ver que todo rebelde se rebela contra a lei, contra a posição de autoridade e contra aquilo que as autoridades exercem, que é o poder da lei, é o poder legislativo, não é? E essa, na verdade, as leis, os guardiões da lei seriam as autoridades, não é? Se eu for pensar mesmo, o papel de Moisés, o papel dos sacerdotes, guardavam a lei, promoviam a lei, a disciplina. Agora, aqui tem um detalhe importante. Atos 23, 5, falando sobre rebeldia, e a rebeldia é contra a autoridade. Aqui tem um recado muito importante para o momento que nós estamos vivendo. O Brasil está vivendo uma crise política, já estava vivendo. Dessa crise política somou-se a uma crise sanitária. E com esta crise sanitária, ninguém precisa ser profeta para enxergar que nós vamos entrar numa profunda crise econômica. O mundo já está entrando nessa crise econômica. E aí vão aumentar os protestos, vão aumentar a parte da oposição, vão aumentar as anarquias, os caos, não é? A rebeldia, com certeza, será aumentada. E Atos 23, Lucas dá uma recomendação. Não falará, e a Torá fala isso, né? Não falará mal de uma autoridade. Paulo, quando se defendia no Sinédrio, ele disse ali, perante no Sanhedrim, ele disse: não dirás maus contra o príncipe de seu povo. É o que diz a Torá. Paulo menciona, a Torá diz para não falar mal das autoridades. E eu quero fazer um apelo nesse momento de crise econômica, no momento de crise sanitária. A tendência que a gente tem é depreciar, é denigrir todas as coisas, todas as autoridades, não é? Então, nós sabemos que o Brasil passa, os governantes do Brasil, não é? O governo, o presidente passa por momentos difíceis, momentos de grande protesto, de grandes manifestações contrárias à sua pessoa, ao seu estilo de governo, mas Paulo dá uma exortação muito importante, nesse momento, não falar mal da autoridade. E eu quero colocar isso. Deus sabe, Deus é juiz, Ele sabe o nosso governo, Ele sabe quem são os governantes, Ele sabe quem são os bons prefeitos e os maus prefeitos, não é verdade? Então, nossa posição não vai contribuir nada se eu agora saio falando mal das autoridades. Evidentemente, elas têm defeitos, elas têm falhas, não é? E não quer dizer que nós vamos concordar com todas as falhas. E aí eu lembro para vocês Tito, no capítulo 3, verso 1, que diz: devemos nos submeter sempre às autoridades. Não é? E nesse exato momento, eu queria que você prestasse atenção aqui comigo de uma revisão de conceitos que nós já falamos aqui. A autoridade é dada por Deus, não é? Ela é sempre absoluta. Por exemplo, o pai é autoridade dentro do lar. E se ele for um mau pai, ele tem autoridade? Sim ou não? Sim. Ele pode ser um mau pai, mas ele é autoridade. A autoridade não está dependendo dele ser bom ou mau. A autoridade é uma posição. E Deus o coloca numa posição de autoridade, assim como um prefeito, assim como um governador. Você pode ter um mau governador, mas ele é governador. Se o governador estiver embriagado,
estiver lá drogado e ele assinar um decreto, o decreto dele vale. Ah, mas ele é mau, mas a assinatura dele vale, porque ele está numa posição de autoridade. Então, vamos lembrar sempre, a autoridade é absoluta, é a posição de autoridade que Deus dá. Por exemplo, nessa casa aqui, eu como pastor, o Rabino Mateus, somos autoridade máxima. Não há autoridade sobre nós, a não ser Deus. Nessa igreja local, que nós temos na igreja local. Evidentemente, submetemos a outros ministérios, como o Netivia, lá em Jerusalém, o Rabino Shulam, não é? Eu presto submissão a ele, sem dúvida. Ele é autoridade. O pastor é autoridade, mas não quer dizer que o pastor não terá erros. Mas eu continuo sendo autoridade, não é? Então, mesmo que você tenha autoridade, a obediência à autoridade é relativa. Então, eu vou repetir. Autoridade sempre absoluta. Não deixa de ser autoridade. Mesmo que seja um mau pai, um mau governador, um mau presidente, não importa. Ele é autoridade e merece a nossa oração e a nossa submissão. Agora, a minha obediência a essa autoridade é relativa. Ou seja, eu só vou obedecer se somente se aquela autoridade exercer, praticar, recomendar os princípios morais, éticos da palavra de Deus. Tá certo? Então, o que mostra isso? O líder é autoridade, mas obediência ao líder, se somente se o líder estiver dentro dos princípios da palavra de Deus. Não matarás. Então, se o líder falar mate, o que você tem que fazer? Eu não mato. A obediência à palavra de Deus, a obediência à autoridade é relativa. Eu só obedeço se somente se estiver dentro da palavra. Então, eu não vou dar mais delongas sobre isso, mas eu quero dizer para você, 1 Timóteo 5, 22, diz o seguinte, Paulo recomenda, não seja conivente e cúmplice do pecado dos outros. E se os pecados são por parte das autoridades, eu não me comprometo. Eu sou submisso à autoridade, eu vou orar pela autoridade. Eu creio que o nosso Brasil é um país maravilhoso, nosso povo é bom, nosso povo é um povo piedoso, nosso povo é um povo passivo, nós temos altas qualidades, o povo brasileiro, não é comparado com outros povos. Eu sou fã do brasileiro. Eu gosto do meu país, sou nacionalista, estou torcendo para o Brasil ser o celeiro do mundo, não só o celeiro de... Já estamos sendo, né, um dos grandes exportadores de alimentos, de grãos, né? A nossa maior economia agora está nos grãos. Eu fico feliz e vou te falar mais, vai melhorar mais ainda. O Brasil vai dominar o mercado de grãos cada dia mais. Nós temos um continente, um país de áreas continentais, então nós podemos ser o celeiro do mundo fisicamente, mas queremos ser o celeiro espiritualmente. Eu vejo que o Brasil tem condição, sim. Nossos missionários são os melhores missionários do mundo, são pessoas obstinadas, são pessoas que entregam a vocação de pregar e levar as boas novas do Evangelho, e eu creio que o Brasil tem tudo para dar certo, e minha oração vai ser essa. Não, eu não vou falar mal do presidente. Se você esperava hoje que eu fosse falar mal do presidente, está aqui, ó, Paulo fala, Atos 23, 5, não falarás mal da autoridade. Não adianta. Agora, não quer dizer que eu sou conivente, cúmplice de tudo ou alguma coisa que ele faça ou que ele vier a fazer que seja fora da palavra. Entendeu? O que ele faz dentro da palavra, eu dei o meu apoio, em gênero, número e grau. E não vou falar contra ele, eu vou torcer para ele dar certo. Essa é a minha oração. No exato momento agora é torcer. Eu sei que está passando momentos difíceis, eu sei que coisas que podem estar escondidas virão à tona. Eu sei disso, eu sei, eu tenho ideia disso, mas eu também tenho ideia de uma coisa que eu não queria falar. Esse aqui eu não queria falar, mas é bíblico. Então eu tenho a obrigação de mencionar. Olha o que diz Daniel 2:21. Deus põe reis e Deus depõe reis. Ao mesmo Deus que põe, é o mesmo Deus que tira. E nós vemos o exemplo de Saul. Saul tinha toda a autoridade divina. Saul recebeu todos os propósitos da nação de Israel, de ser um excelente rei de Israel. Mas ele não foi. Aí a questão da autoridade. Nem todo líder é bom. E ele foi rebelde. Ele se rebelou contra Deus. E Deus tirou o reino dele e deu para Davi. Não é? E tem outros exemplos também, mas eu quero torcer. Então a minha palavra é a palavra de esperança e de fé. Eu quero torcer para que no Brasil dê tudo certo.
aqueles que foram colocados por autoridade divina possam prevalecer, serem bem-sucedidos e prósperos. Mas o que deseja o rebelde? O rebelde deseja desobedecer. Ele deseja protestar, ele deseja fazer uma oposição negativa. Você pode fazer uma oposição positiva. Eu discordo de você, isso é possível. Agora, quando eu desencadeio uma desobediência àquela pessoa que representa a autoridade, aí já é um pecado. Segundo, o que o rebelde deseja, muitas vezes, na maioria das vezes, é desonrar, desafiar. Ele quer o lugar da autoridade. Gente, principalmente dentro de igreja. Quando aparece um líder, você dá poder para ele, ele cresce, muitas vezes ele almeja o seu lugar. Ele quer desfazer. Não é assim que hoje nós temos 50 mil denominações no Brasil, e essas 50 mil ou mais denominações brasileiras vieram de quê? De um ato, não concordo, não quero, não aceito, eu vou fazer a minha igreja. Se rebela contra, sai, leva membros, divide a igreja. Não é verdade? É o que mais nós temos. E o nosso ministério não foi exceção. Não foi exceção nenhuma. Não, nenhuma. Depois a Bíblia diz que a rebeldia é um espírito de engano e chama de feitiçaria. Por que feitiçaria? Porque é encanto. A grande verdade é que a rebeldia cega, assim como o feitiço cega te leva ao engano, você passa a ficar cego em relação à realidade. Isso que o feitiço faz. E a Bíblia diz que o espírito a rebeldia é um espírito de feitiçaria, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, é encantar, fascinar, obstinar. E 1 Samuel fala que Deus abomina esse pecado, assim como abomina o pecado de idolatria. Ele coloca a rebeldia no mesmo nível de idolatria. Gente, isso é muito sério. Porque eu sou crente, eu não sou idólatra, mas é rebelde. Você está no mesmo nível de pecado. A Bíblia coloca, em Samuel, coloca rebeldia e idolatria no mesmo nível. Isso é muito importante. Muitas vezes prestamos muita atenção na idolatria, mas esquecemos de analisar nossas atitudes e passamos a ter um comportamento rebelde. O rebelde quer um espírito de controle, manipulação de pessoas. Você pode ver que todo líder que tende a uma rebeldia, a rebeldia é como um levedo que leveda toda a massa. A rebeldia não é só a pessoa, ele vai envolver outras pessoas. Por isso que eu falo, cuidado com protestos, porque os protestos são a iniciativa dos protestos nascem de pessoas, muitas vezes, com a tendência de ser rebeldes. Então, quando você vai aderir àquele protesto, àquela manifestação, quando você vai para as ruas, pode ser que aquele autor daquele protesto, que deu origem àquele protesto, esteja plenamente enfeitiçado, plenamente enganado. Pode ou não pode? Pode. Então, eu tenho minha opinião pessoal. Desde rapazinho, olha que eu sou da Revolução de 64. Eu não fui para ruas. Não fui. Em 69, o povo foi para a rua. Estudantes morreram. Muitos foram presos, foram deportados. Eu me lembro disso. Eu não fui. Eu era secundarista, não era universitário ainda na época. Me lembro, nessa época eu morava em Juiz de Fora. Passei pelo colégio, vi a manifestação, vi contra a ditadura. Falei, eu não vou participar disso. E eu não tinha conhecimento nenhum sobre a palavra de Deus, né, de apoiar a rebeldia, de entrar no espírito de manada, não é, em reação em cadeia, não é isso? Você já viu quando na torcida de futebol um começa a bater, você não sabe por que está apanhando, você bate também, não é assim? Eu já fiz isso. Já fiz isso em festa, quando não era crente. Brigava lá, o que está acontecendo? Não, estão brigando. Você chegava lá dando pancada, mas não sabia nem o que era. Era aquela reação em cadeia. Né? Isso está dentro da gente. O homem, lembra Adão? Lembra Eva? Qual foi o primeiro pecado deles? Rebeldia. Quiseram usurpar o lugar de Deus. Não foi isso não que Satanás coloca para Eva em bom sentido de interpretação da palavra? Usurpar, ser semelhante a Deus. Isso é rebeldia. Está certo? Ou seja, o rebelde, ele destrói a autoridade. E por que ele destrói a autoridade? Para gerar desordem, confusão. Não é verdade? Ele não quer diálogo, ele não quer papo. Eu já tive rebeldes aqui que tentaram fazer outro trabalho aqui conosco, o Mateus lembra muito bem, sofremos juntos isso. Ele não quer diálogo. Falei, bem, vamos conversar, o que você quer? Não, ele não quer conversar.
Ele não quer, o rebelde não aceita diálogo. Ele quer protestar, desobedecer, desafiar, não é? Ele quer colocar confusão. O propósito do rebelde, porque rebeldia não é sã, gente. Você está entendendo? Rebeldia não é virtude. Se fosse, podia ter o lado rebeldia boa, rebeldia ruim. Não, a rebeldia é sempre ruim. Ela não é boa. Por isso que a Bíblia coloca como um pecado equiparado com idolatria e que traz danos. E sabe qual é o dano? Eu vou falar agora: morte. Todos os exemplos de rebeldia na Bíblia têm a palavra morte. Você não vai achar um versículo na Bíblia que fala de rebeldia sem falar de morte. Por isso que nós temos no nosso jargão bíblico, os rebeldes morrem cedo. Não é? Os rebeldes morrem cedo. Não é verdade? Então, ele quer confusão, ele quer desordem. Por quê? Ele quer anarquia, ele sai fora, ele quer ver o circo pegar fogo. É isso aí. É isso aí. E eu não acompanho isso. Eu não sei se o protesto é bom ou ruim, pode ser um protesto bom. Eu prefiro não ir, porque lá vai ter uma causa, um que está entendendo aquele protesto como uma maneira de protestar, de rebelar-se contra a autoridade e começar a quebrar, começar a bater, começar a xingar e começar a levantar cartazes que eu não concordo com os cartazes. Você já viu isso? Você vai para um protesto, levanta um lá com um cartaz, fala, peraí, isso eu estou fora. Isso eu não aceito, não é? Não quero aqui entrar em detalhes, mas... Opa, vamos lá, volta aqui para a gente poder passar para a vingança. Aqui. Satanás, Isaías 14, é um rebelde. Ele é o pai da rebeldia. Rebeldia não está com Deus, não, está com o diabo. Satã é um rebelde que quis ocupar o lugar de Deus. E Apocalipse 10 diz que ele é o espírito de acusador, ele é chamado de acusador em Apocalipse 12:10, ou seja, não provém de Deus. Ele quer acusar, ele quer se rebelar. Muito bom? Vamos encerrar então a parte de rebeldia. É sempre assim, meus irmãos, sempre que há um propósito de Deus, e eu tenho muita experiência com isso. Eu tenho. Dá para até escrever um livro, estou até pensando em escrever um livro sobre rebeldia. Sempre que houver um propósito de Deus, haverá gente para se opor. Haverá um rebelde. Haverá alguém para ser fermento, para contaminar o ambiente, para desfazer aquele propósito. Os rebeldes são castigados por Deus, normalmente morrem cedo. Por quê? Porque eles não escutam as autoridades. Jeremias 28:16 fala. Vou dar um exemplo para você, porque os rebeldes morrem cedo. É rebelde nas mínimas coisas e nas coisas mais sérias, mais graves. Por exemplo, a bebida. O pai fala, olha, isso aqui não bebe não, melhor é não beber. Eu recomendo, não é? Melhor é não beber. 0. Qual é a recomendação bíblica? 0. Agora, se você for beber, Paulo fala, não caia na bebedice. Então, quantos fazem da bebida um desabafo, como das drogas, um canal de rebeldia? É ou não é? Porque, na verdade, é uma rebeldia. Menino, não mexe com droga, não, eu vou fumar. Eu vou fumar maconha, eu vou mexer com cocaína. Quantos aqui de jovens que chegaram a essa casa, não é? Eu já fui usado para libertar essas pessoas das drogas. Eram verdadeiros rebeldes, entraram na droga e outra coisa, morre cedo. Aquele que morreu cedo por beber. Os meus amigos que bebiam, todos estão mortos, com a minha idade. Eles estão mortos. Não fizeram uso da bebida, fizeram pelo lado rebelde, pelo lado do vício, não é? Drogas, bebida, lei de trânsito. Está lá a placa, 80 km/h. Aí vai o rebelde e fala, não, eu vou fazer em 120 essa curva. Ele faz, mas na próxima curva que ele faz 120, a curva é mais fechada, o raio é mais fechado, o raio é menor, a curva é mais fechada. O que acontece? Capotou o carro. Cadê o fulano? Morreu. Teve um acidente ali, né? Morreu. Os rebeldes morrem cedo. Se você cumprisse lá 120, 80 km/h, está certo. Ô, Rabino, você obedece mesmo? Não, eu mesmo não obedeço. Onde é que está 80? Eu faço 90. Também não é aquela coisa religiosa, mas eu estou consciente que aquela ponte só dá para um. Ô, gente, eu fico vendo, tem gente que entra e vai encontrar um caminhão pela frente, estrada só passa um, ponte estreita, só passa um. Então você tem que pisar, olhar para lá, para cá, se não vem ninguém, não é verdade? Os rebeldes morrem cedo.
Ah, eu estou aqui, preferência é minha. Não pode pensar assim, que você vai morrer cedo. Outra coisa que nós temos que ver, as leis cíveis. A pessoa rebela, os divórcios, não é? Muitas vezes são atitude de rebeldia. Eu vou falar mais nisso quando eu entrar em vingança. Números, que eu estava falando sobre Corá, 16, 26, fala, Deus manda sair de perto dos rebeldes. Olha que Paulo fala o mesmo versículo de Números 16, 26, Paulo dá a exortação dele, Romanos 16, 17, manda sair da rebeldia. Você quer saber o meu conselho? Fuja dos rebeldes. Isso vale para os jovens, principalmente, né? Tem um jovem lá meio protestante, está lá com aqueles ares de rebeldia, exorte, afaste-se dele. Não é? Como nós começamos a ministração de hoje pedindo para afastar dele, afaste-se desse rebelde. Agora, isso aqui eu vou falar porque eu vou falar quando estiver em vingança, tá? Eu vou dar um detalhe, mas aqui eu vou dar só uma introdução, nós estamos caminhando já para o final. Números 16, 28, Deus mandou Moisés fazer a obra. E Coré, com mais 250 príncipes, que não eram gente de baixo calão, de baixo, como é que chama? De baixo nível. Era gente da alta, era um príncipe das tribos. Era patente alta. Coré era levita, mas os outros não eram levitas. Ele fala, por que os levitas têm que ser só sacerdotes? Nós também vamos ser. Quem concorda com isso aí, levante a mão. E fizeram aquela rebelião contra Moisés. E Moisés disse para ele, o Senhor me enviou para fazer esta obra. Eu estou na autoridade de Deus. Eu vou dizer um recado para você. Você pode colocar como chama? A mãozinha, como é que chama isso? Como é que chama? Dislike para baixo, né? Assim é o joinha, né? Para cima e para baixo. Você pode discordar, isso não é rebeldia. Não concordo com a sua palavra, então você dá lá um negativo. Pode fazer. Agora, se você o fizer para tirar a minha autoridade, você vai sofrer danos. A rebeldia que nós já tivemos nessa casa foram várias. Por quê? Eu falei, sempre se levanta, Deus põe uma posição de autoridade. Deus te dá um propósito, vai haver opositores. Porque a obra só vão atirar pedras na árvore que estiver carregada de bons frutos, porque ninguém quer comer maus frutos. Né? Eu vou lhe falar uma coisa, os rebeldes morrem cedo. E na minha experiência aqui com o Ministério Ensino Ancião, quantos já se levantaram? E para nós é muito fácil levantar, né? Porque nós temos o sábado, temos a igreja do primeiro século, não é? Temos aí as festas bíblicas, temos aí outros conceitos que ferem, né? O próprio conceito de levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. Nós não pregamos essa simplicidade de um evangelho tão simples assim. Nós estamos mostrando coisas mais. A igreja tem erros pesadíssimos, como, por exemplo, escatologia. Eu estou fazendo o estudo, porque eu prometi a vocês que eu vou continuar aquela palavra arrebatamento, os acontecimentos finais. Eu estou com 6 livros de teologia que eu já tinha há muitos anos. E eu estou relendo os 6 livros. Sabe quantos livros eu aproveitei? Doutores, tudo PhD. Eu posso citar os nomes aqui, se vocês quiserem, dos autores dos livros. Todos os livros. Eu não aproveitei nenhum com a visão do primeiro século, com a visão judaica da interpretação das Escrituras segundo a igreja do primeiro século. Nenhum dos 6 livros de PhDs. Por quê? Eles colocam Roma, o anticristo vem de Roma, todos, sem exceção. O Império Romano será reconstituído, a Grande Babilônia, todos focam em Roma. Porque eles escreveram esses livros no século passado. Talvez se eles escrevessem agora, como eu estou tentando escrever, eu vou ver um paizão grande aí que está dominando o mundo. Não quero falar nele. Mas meu olho está em cima dele. O anticristo está sendo gerado ali. Vai dominar o mundo, tribo, língua, nação e povo. Tem que ser gente muito bom. Não é um paizinho lá do Oriente Médio que vai dominar o mundo. Nem a religião dele. Vai ser gente que tem
Mas o que eu estou querendo chegar com você? Que quando a gente se rebela, eu estava falando de Apocalipse, eles não podem, eu não aproveito esses livros, porque a coisa muda, a visão já mudou. Hoje, falar do Império Romano, reconstituição do Império Romano, esquece. As 7 montanhas de Roma, esquece. Ah, mas está em Apocalipse, esquece. Está entendendo? Então, você tem que ver outros ares. E aí vem a rebeldia contra nós, já não é? É o protestante, não concordo, não aceito, não quero, não como, não gosto, e vão fechar o ensinante de Sião. Agora, um recado para você aí que está fazendo isso. Pela minha vida, eu vou repetir o que Moisés falou para Coré. O Senhor me enviou para fazer essa obra. Ah, mas eu não concordo com o ensinante de Sião. Tudo bem. Se Marcelo e Mateus têm na cabeça deles 70% de tudo isso aqui que é pregado vem da nossa cabeça, e você levanta contra, eu lhe falo que você não vai perder nada. Agora, se eu tiver, Mateus e eu, 30% do que nós fazemos e pregamos é de Deus, é bíblico, você vai bater de frente com Deus. E quer saber da verdade? A coisa que eu tenho mais visto é o fracasso dos nossos inimigos. Fracasso, para não dizer doenças. Doenças, mas doenças, não é enfermidade, uma gripezinha, não. É doença mesmo. Pega. Não estou falando que rebeldes, não estou falando membros nossos, liderança nossa, é claro, né, até eu estou sujeito a enfermidades. Irmãos, mas eu não falo, eu não prego isso. Agora eu vou lhe falar aqui, não é porque meu filho está aqui perto ouvindo, não. Eu fui chamado com 7 anos de idade. Tá bom? De um lar secular que não eram religiosos, não eram nada. Nem avós, nem os pais, eram nada. Só temia a Deus, mais nada. Eu fui levantado com 7 anos de idade. Deus me fez coroinha de uma igreja católica há 4 anos, com 11, de 7 a 11. De 11 eu vou para o seminário e moro lá 7 anos em convento. Deus, você quer bater contra mim, que eu não fui preparado, eu fui tirado desse mundo. Está certo, não estou defendendo aqui, né, o dogma, a religião católica, não estou dizendo isso, mas Deus usou os sistemas da época, os melhores colégios do Brasil. Hoje não sei, eram padres holandeses, e eu fui aluno dos padres holandeses. Essa foi a minha educação, disciplina, perseverança, competência, obstinação, não é? Cumprir horário. Quer dizer, gente, eu fui preparado. O meu sucesso profissional dependeu do meu passado. Eu tinha disciplina. Eu ganhava na frente dos colegas mais inteligentes, ganhei posições hierárquicas pela disciplina. Nosso ministério nasceu com obstinação, um trabalhinho de 10 horas, 12, 15 horas por dia. Quando eu larguei meu emprego, minha mulher falava, você já não está mais na empresa, para que você trabalha tanto assim? Eu falo, meu patrão agora é Deus. E agora eu quero encerrar. Eu ia falar sobre murmurar, né, a palavra marado, que é rebeldia, mas vamos passar aqui para frente. Os rebeldes morrem cedo. Está aí os textos, se vocês quiserem ver, todos eles falam de morte, todos, sem exceção. A rebeldia gera várias consequências que acabam levando à morte, não é? Que eu acabei de falar. A rebeldia é uma doença da alma, tá? E o rebelde gera uma coisa próxima dele, que é murmurar. O rebelde rebela. E como é que ele rebela? Murmurando, protestando, não concordo, não quero, vou fazer. Não é? Então, ele acaba caindo no efeito aí de murmuração, e essa murmuração leva a protesto, montim, cadeia, efeito manada. Não siga a manada, você não é gado, você é filho de Deus, você é um escolhido. Então não pode ir com os outros, não pode seguir, não pode sair participando de tudo. Rebeldia como estilo de vida pode levar às doenças crônicas. Isso aqui foi um trabalho científico que eu vi ontem, pesquisando sobre isso na internet, por surpresa minha, professor Rodolfo, trabalho científico dizendo que a rebeldia leva a doenças crônicas como depressão. Eu não sabia disso. Os rebeldes têm uma tendência de serem deprimidos mais na frente. Não sabia disso. AVC.
Porque aquele estado de protesto não concorda, aquele estado de rancor, de ódio, de protestar, de ser contra, não é? De fazer campanha, de ir para a rua. Asma, diabetes, câncer, demências, trabalho científico, dizendo que rebeldia vai desencadear, pode desencadear doença. E qual que é o antídoto? Só um. Rebeldia não é virtude, é pecado. E está no nível de idolatria, arrependimento, não tem outro. É mudar seu estilo de vida, arrepender. Olha, hoje eu vou liberar perdão aqui, viu? Se você protestou contra mim, contra o ensinante Sião, contra o Rabino Mateus, peça perdão hoje. Hoje, mas agora. Põe a mão na tela aí, já começa a pedir perdão, porque você precisa. Bom, e caminhando com a rebeldia, o rebelde, o que acontece? O rebelde, ele tem uma palavra que vai acompanhar o rebelde, porque o rebelde é repreendido, não é? Sempre a autoridade vai repreender o rebelde. E o que o rebelde desenvolve? Rancor, ressentimento, vingança. Quem vinga mais são os rebeldes, porque ele está protestando contra alguma coisa. E ele foi exortado, foi preso. Ele está na cadeia ali, mas o dia que eu sair eu vingo. É ou não é? Né? Então nós estamos vendo pessoas aí que estão presas, né? Pessoas que estão presas, que já falou, eu saí, não vou piorar. É a vingança. É a vingança. Então a vingança, na verdade, é um sentimento de agressão, de mágoa, de ressentimento, de rancor. A raiva e a vingança andam juntas. Então vou repetir. A raiva e a vingança, ninguém vinga amando. Não existe isso. Ninguém vinga em paz. Não existe paz e vingança. Você pode ter paz, uma falsa paz de vingar um mal que você recebeu. Dá até um prazer, né? Quando você vê o inimigo caindo, dá aquela sensação, eu vou e repreendo. Não, eu tenho que ter misericórdia dele. Eu não posso falar muito, mas a raiva e a vingança andam juntos e as consequências são danosas e até fatais. Quantos crimes passionais pela vingança, já não é? O sujeito foi traído, acaba matando a mulher. Eu vou vingar. Viver essa danada não vive mais. Ou comigo ou com ninguém. Não é assim? Não passa um dia na televisão sem você ouvir alguém que assassinou a própria esposa ou a companheira dele lá. Então existe vingança. A vingança por infidelidade, por roubo, isso tudo por uma decisão errada. O que é a decisão errada? Vingança é, erradamente, fazer justiça com as próprias mãos e despreza a justiça divina. Então, os textos que falam sobre vingança, o texto base da Torá é Deuteronômio 32, 35. Lá que fala sobre a vingança. E lá fala assim, a Torá: a vingança pertence a mim. Eu vou cuidar dos teus inimigos e eu vou vingar dos teus inimigos. Estranho Deus falando isso. Por quê? Deus não faça você vingança, porque quando você faz a vingança, você está tirando, você está dizendo, posso vingar melhor do que Deus. E você não pode. A Bíblia diz, no Salmo 87, e outros lugares também, que a justiça caminha para penalidade, para o juízo, para decretar um juízo. E a Bíblia nos ensina: não tente ser justo demais, não tente dar uma correção demais, porque você acaba sendo injusto. Você já viu o pai que corrige o filho? Repreende tanto que ele acaba sendo injusto pelo que o filho fez. O filho simplesmente quebrou um copo. Não precisava apanhar daquele jeito, não precisava ele ser privado de televisão por 2 meses. Isso não tem. Muitos pais erram na punição, ou seja, o juízo, a justiça vem com o juízo. Deixa para Deus. Deus sabe. Agora eu vou dar um segredo aqui. Vou dar um segredo de Romanos 12, de Hebreus 10 e da Torá. Quando você deixa a vingança para Deus, a Torá diz, Ele vai te restituir. Amém. Primeiro, eu lavo as minhas mãos são puras. Eu não tenho que desejar mal o meu inimigo. Eu não tenho. Deus vai cuidar dele. E aí, eu sou isento daquele pecado de vingança, né, com as minhas próprias mãos, a justiça com as próprias mãos, e a Torá me diz que Deus toma essa vingança para ele, e
eu serei recompensado. Olha a Torá, restituído aquilo que o inimigo me roubou, me extraiu, me subtraiu. Eu vou encerrar. Bom, para encerrar, vamos lá. A vingança pertence a Deus. O rancor envenena o corpo. Vejam as consequências. Bom, eu vou passar isso aqui porque não é a minha área, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu sou um psicanalista do curso de Lacan, que eu fiz com muito orgulho, mas eu não estou autoridade para falar sobre isso. Mas eu creio. O rancor envenena o corpo e veja as consequências. Doenças cardiovasculares, hipertensão, taquicardia, isso é trabalho científico, tá? Segundo, doenças gastrointestinais, gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável. Isso eu já tive isso. Se eu fico tenso, se eu fico rancoroso, se tem uma coisa que me magoou, afeta o estômago, dá diarreia, não é assim? Dá dores de estômago. E, gente, eu já tive dor de estômago muitas vezes por decepção, por tristeza, por rancor mesmo. Fiquei nervoso que aquilo me veio, veio uma calúnia, veio isso, veio aquilo. Afeta a gente. Doenças respiratórias, asmas, bronquite. Hoje se sabe, menino está com bronquite, muitas vezes o lar dele está em conflito. Marido brigando com mulher, os meninos desenvolvem bronquites. Eu não estou dizendo que isso é uma lei, mas pode ser, não é? Então, uma ausência de paz, doença dermatológica, herpes, urticária, doenças que vêm de mágoa, de rancor. Eu não estou dizendo que toda urticária veio de uma mágoa, mas é coisas que baixam a imunidade. Você te tirou do normal, tirou da sua alegria, tirou da sua paz, pegou aquela pancada, pum. Se você não ficar firme, pode vir doenças. Eu mesmo estou falando com experiência própria. Doenças cardiovasculares, já falei. Doenças gastrointestinais, já falei. Doenças respiratórias, doenças dermatológicas, doenças do sistema nervoso, enxaquecas, vertigens. Muitas vezes aquela enxaqueca crônica vai trabalhar com a pessoa, é um rancor, uma mágoa, que a pessoa está cuidando da mágoa. A amargura é a mágoa em banho-maria. A amargura é a mágoa em banho-maria. Então está lá cuidando daquela mágoa e está lá se corrompendo todo o sistema nervoso dele. Doenças endocrinológicas, como metabolismo, obesidade. Isso é muito comum, a pessoa está com magoada, deprimido, ele come mais, ele abusa da alimentação, o metabolismo dele altera. Doenças das articulações, tendinite, artrite. Olha, doutor Paulo, eu tenho apagado da minha vida, sempre que eu posso, toda mágoa e rancor. Todas. Às vezes vem na cabeça, eu tento... Sabe por quê? Nesse trabalho científico que eu li, até o ranger dos dentes, o apertamento da mandíbula, eu fiquei vendo nesse artigo que a mandíbula é o maior sintoma, um aparelho que transparece nervosismo, inconformismo, rancor, mágoa. Eu não estou dizendo que todo apertamento ou ranger de dentes seja isso. Mas esse trabalho fala que a mandíbula, eu não sabia disso, fiquei sabendo ontem, que a mandíbula pode ser um órgão que também sofre por uma mágoa, uma aflição, um rancor, uma ansiedade. Né? E vai ranger os dentes. Aliás, quem range dente é quem está nervoso. Eu nunca vi alguém ranger dente te elogiando, te amando. Né? Você está rangendo os dentes, espuma a boca, não é assim? Eu já vi isso tudo na minha vida. Doenças autoimunes, infecções, câncer, pode vir de uma mágoa. Isso, quando eu comecei o trabalho aqui, tinha um médico, que era nosso preletor, e esse médico trabalhava com câncer de mama. Ele tinha um laboratório que só fazia esses exames. E esse médico, amigo nosso, Matheus conheceu, ele que me ensinou isso, Marcelo, é batata. Quando chegou no meu consultório, câncer de mama, perguntando o que aconteceu. O marido saiu de casa, filho rebelde, a menina foi mexer com droga, foi prostituído, não sei o quê. Esse médico falava para mim, Marcelo, é eu que estou falando, no meu consultório eu tenho uma ficha. Vai chegando lá, já pergunta, o que aconteceu que você desenvolveu esse câncer de mama? Eu não estou dizendo que é uma lei geral, mas isso aqui de um amigo que foi preletor nesta casa. Aliás, na Funchal, antes da gente mudar para cá. Muito bem. Shakespeare, em homenagem ao Mateus, diz, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu gostei dessa frase. Shakespeare,
É um cara que fez teatro, né? Artes cênicas, mas ele falou uma coisa interessante. Guardar mágoa, ressentimento, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. E qual é o antídoto para a gente encerrar, então? Quanto aos rebeldes e opositores inimigos, vale o lembrete. A Deus pertence a vingança. E se você vinga, você está tirando a oportunidade de Deus de fazer uma restituição à sua vida, porque aí você fica devedor, você vingou. Então você não vai receber a recompensa, você fez justiça com a própria mão, deixa Deus fazer que Ele te restitui. Dê um exemplo aí muito singelo, muito simplório, sem entrar em detalhe, da minha vida profissional. E para a gente encerrar mesmo agora, sem papo furado, o que nós vamos resolver isso tudo, dessa vingança? É Lucas 6, 27. Lucas diz: amai vossos inimigos. Eu queria até que você repetisse aí em casa comigo. Amai vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam. Espera aí, é brincadeira, eu fazer o bem. Disse Yeshua, bendizei aos que vos maldizem. Palavra do mestre, eu vou bendizer aquele que me maldiz? Não pode. Eu me lembro de um ex-presidente dos Estados Unidos, que ele falou, a Bíblia tem que ser relativizada. E ele citou isso aqui, como é que eu posso bendizer aquele que é meu inimigo? Esse ex-presidente dos Estados Unidos falou, a Bíblia tem que ser reescrita, isso não vale para a nossa época. E eu quero afirmar nessa manhã que vale, e vale muito. Bendizer aos que vos maldizem. E agora vem, orai, e Yeshua falou, pelos que vos caluniam. Eu tenho essa lista na minha casa, de manhã eu já oro por eles. Nem sei se eles estão falando mal de mim mais, mas eu oro. E Deus está me restituindo. Para encerrar, então, perdoar é o antídoto da vingança e da rebeldia. E perdoar. E há somente duas situações que você precisa perdoar. Perdoar. Ou você foi ofensor, ou você foi ofendido. E Yeshua mostra que só há duas situações que você tem que perdoar. Ou você ofendeu, ou você foi ofendido. Não existe a terceira. Pensa. Então, é relativamente, entre parênteses, entre aspas, fácil perdoar. Pelo menos em termos de conceituais. São só duas situações, ofensor ou ofendido. Lá em Mateus 5, 23... se você lembrar que seu irmão tem algo contra você, o que você fez? Você foi ofensor, vai ter uma coisa contra mim. Vai lá, reconcilia primeiro, depois você traz sua oferta aqui no altar. Não foi? Então, se eu fui ofensor, eu ofendi, muitas vezes a pessoa pensa, eu que fui ofendido. Não. A Bíblia fala, se você ofendeu alguém, você já está devedor e tem que liberar aquela pessoa e perdão. Né? Você tem que pedir perdão a ela. Porque à medida que você perdoa, você também é perdoado, diz Yeshua. Ou seja, à medida que eu solto, que eu libero, eu também sou solto. Por Deus, pela justiça divina. Então, eu perdoo não é porque eu sou inteligente. Não é porque eu sou bonzinho. É porque é uma questão de inteligência. Porque se eu sei, se à medida que eu não perdoo, Deus também me trava, não me restitui, então o que eu faço? Eu abro mão. Por isso que eu dizia para os meus filhos, o mais inteligente perdoa primeiro, cede primeiro. Esse brinquedo é meu, não é? Cede, dá o brinquedo, dá tudo, dá tudo. E sai daquele problema, não é verdade? Então, ofensor. E o ofendido? Se seu irmão pecar contra ti 7 vezes, não foi o que Yeshua falou? O que você faz? Perdoa. Ao 70 vezes 7, eu não vou entrar nessa teoria. Então, Lucas 17, 3, 4, eu quero agora fazer uma oração para encerrar. E eu quero que você ore comigo nesse exato momento. Se você está aqui e quiser ficar em pé, também é bom para a gente orar. Avinu Malkeinu Sheva Shammai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, eu quero agradecer por essa palavra e quero que o Senhor tire dos nossos corações todo o resquício de rebeldia. Pai, se há alguma raiz rebelde em minha vida, algum conceito, alguém contra alguém que eu me levanto contra e me rebelo, Senhor, anule
eu me arrependo de todos os atos rebeldes que eu fiz. E eu quero dizer, Senhor, que não quero levantar contra a autoridade, não quero falar mal de autoridade nenhuma. Pelo contrário, eu quero abençoar as nossas autoridades. E eu sei que a obediência é relativa, e isso já me dá o direito de respeitar, de manter e orar por aquela autoridade. Eu quero também agora, Senhor, dizer que eu arrependo, diga comigo, eu arrependo todas as vezes que eu vinguei por conta própria, todas as vezes que eu exerci com as minhas próprias mãos vingança, quer por palavras, quer por ações, quer por fatos, atos. Senhor, eu peço perdão e pedimos perdão para que o Senhor apague essa mágoa. E agora eu quero orar. Toda vez que eu fui ofensor, a todas as pessoas que eu magoei, Senhor, obrigado. O Senhor pede até que a gente vá até ela e peça perdão, mas na impossibilidade, Senhor, de voltar coisas há 40, 50, 60 anos, o Senhor é poderoso para liberar perdão nessa manhã. Então eu invoco o nome de Yeshua HaMashiach, invoco o nome de Deus Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para que libere o teu perdão, para que o sangue poderoso de Yeshua, que nos traz vida, que nos redime, que tira todo o pecado do mundo, possa tirar os meus pecados de ofensa. Agora, Senhor, eu quero o contrário. Todo aquele que me ofendeu, não é? Eu me sinto ofendido, me sinto magoado, com rancor, ressentimento. Senhor, eu perdoo, Senhor, agora, e eu quero nesse exato momento que você cite com seus lábios os nomes das pessoas que te fizeram mal, não é? Fale agora o nome dessa pessoa e diga: eu, em nome de Yeshua, solto, perdoo fulano, beltrano, ciclano. Eu estou perdoando, eu estou liberando essas pessoas, eu libero, eu solto, eu deixo ir, eu rompo as cadeias, eu quebro, eu anulo e me declaro livre para receber todo o sortimento de bênçãos. Pai, se havia alguma bênção retida no mundo espiritual por falta de perdão ou reconciliação, eu zero nessa manhã. Eu lhe peço perdão, que o Senhor me devolva, deixe essas bênçãos chegarem até mim, porque eu sei que a rebeldia e vingança são bloqueadores de bênçãos. À medida que eu solto, que eu não sou rebelde, que eu não exerço vingança com as próprias mãos, eu estou permitindo que o Senhor me abençoe, que o Senhor me restitua as bênçãos, aquelas que os meus inimigos tentaram me tirar. E a tua palavra garante que dará fruto, por 30, por 50, por 100, por 1. As tuas bênçãos são múltiplas bênçãos e abundantemente grandes, porque o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que eu preciso, do que aquilo que eu necessito. Em nome de Yeshua, abençoe a todos que estão compartilhando dessa palavra e que estão ouvindo agora através do vídeo, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.